compartilha com a gente. Me chamo Rodrigo Moreira, serei o professor responsável aí por bater um papo com essa galera boa que vocês vão ver hoje. A ideia aqui é que a gente apresente esse meetup de uma forma bem diferente, uma forma mais descontraída, mais um bate-papo mesmo, e nada muito técnico e específico. A gente vai falar bastante, né, sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é privacidade na era da inteligência artificial. E quem me conhece, né, galera que já sabe como eu gosto de segurança, gosto da área de segurança, gosto da área de estratégia e IA como um todo, vai perceber que o papo vai sempre tender para essa parte de aprender a me defender e como eu posso, né, me tornar menos vulnerável nessa era da IA, ok? Eu gosto muito de usar frases, né, para poder ilustrar o que a gente está falando, e uma frase que eu acho que já está até meio que batida, mas é válida. Cara, a IA nunca é o problema, né? O problema é o que a gente está expondo sem perceber para a IA. E para levantar isso, né, e discutir essa temática tão legal que a Hala trouxe para a gente, eu vou chamar os nossos colegas aí e vou pedir para que eles se apresentem, essas feras. Vamos começar aí com o professor Cláudio. Professor Cláudio, depois eu volto para Olá, falar de mim um pouquinho. Vai lá, tá contigo, professor? olá, Rodrigo. Boa noite aí. Né, agradeço aí o convite. Tá? Me apresentar rapidamente, tá? Atuo já na área de TI há mais de 30 anos, né? Atualmente atuo como coordenador e professor das FATECs de Jundiaí, também na FATEC de Campinas e também mais recentemente na Hala University, né? É, Antes da vida acadêmica, trabalho, né? Trabalhei bastante tempo em empresas, né? E sempre essa questão da segurança, ela sempre foi um foco aí bastante presente, né? Ainda mais a partir do momento que tem todo esse avanço, popularização da internet, e agora com o IA surgem novos desafios, né? É, Ultimamente, né, tenho focado bastante nas áreas de inteligência artificial, IoT, sistemas embarcados e a parte de desenvolvimento para web, desenvolvimento para dispositivos móveis, tá? Então, prazer estar aqui. Excelente, mestre, excelente. Professor Silvio, tá com o senhor. Boa noite, tudo bem? Como é que estamos? Então, o Silvio é professor da Hala e também professor da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, aqui no Rio Grande do Sul. Dizer que é um prazer estar conversando com vocês. Eu tenho feito uma área de pesquisa voltada à inteligência artificial já há algum tempo e também internet das coisas. E quando nós falamos, né, de tempo de atividade, né, professor Cláudio? Assim, a gente diz assim, estamos há mais de 30 anos no mercado, né? Então, nós já vimos passar alguma coisa em relação à tecnologia e hoje essa questão da privacidade, da segurança da informação, em relação ao uso da IA é uma preocupação constante, né? Então, expomos os nossos dados aí facilmente e precisamos também fazer uma reflexão sobre o assunto. Então, é um grande prazer estar aí com vocês e vamos lá, professor Rodrigo. Vamos que vamos. Professor João, tá contigo. Tá. Primeiramente, boa noite. Obrigado por me receber ali, quem está assistindo. Então, eu estou trabalhando agora como cientista de dados e engenheiro de machine learning. Eu estou trabalhando na Jalasoft agora, com um dos clientes, e eu venho trabalhando com inteligência artificial ali, mais recente que os outros, né? Há 7 anos. Ali eu venho atuando no mercado, então estou ainda aprendendo ali, já vi algumas ondas diferentes e estou aqui para colaborar também. Ô, João, não entendi. A galera aqui é tudo novinha, cara. O tempo de experiência aqui é porque o pessoal começou novo. Pode ver pelo rosto. A galera começou com 11 anos a trabalhar, entendeu? O tempo de experiência da galera traduz isso. Bom, gente, novamente, me chamo Rodrigo. Eu atualmente sou professor aqui na Halasoft, sou professor também na Unifecaf, uma outra instituição de ensino aqui do Brasil. Trabalho como consultor, é, sou aventureiro na área de tecnologia e inovação, gosto de fazer isso. Estou cursando um segundo mestrado, sou mestre em Big Data MBA e espero mesmo contribuir com vocês.
tá? Espero que a gente possa contribuir e fazer com que vocês se divirtam aí com o nosso bate-papo. Então, para a gente começar a nossa roda de conversas aqui, vou fazer uma pergunta para o João, né? E já agradecendo ao Cláudio, ao Silvio, né, por estarem aqui com a gente e poder trocar esse tanto de experiência. Pô, tava aqui fazendo um cálculo por baixo, ô Silvio. São quase 100 anos, cara, de experiência numa sala. Por isso que a internet está devagar, cara. Tá pesado isso aqui, cara. Pelo amor de Deus, hein? Que isso, cara. Eu tenho 25 anos de experiência, mas eu comecei muito novo, né, cara? Eu, com 5 anos já estava desenvolvendo. Nada disso. Então, vamos nessa. Senhores, João, vou fazer a pergunta para você para a gente começar o nosso bate-papo. Quando foi, cara, que você, que está trabalhando com Deep Learning, com Machine Learning e tal, quando foi que você começou a perceber que por estar mais próximo de trabalhos com IA, você ligou o alerta, sabe? Que fez você pensar assim, pô, será que isso aqui pode virar um problema para mim? Será que esse dado exposto ele pode virar um problema para mim? Teve esse momento na tua vida aí, cara, nesse teu período trabalhando na Halasoft? Me conta aí. Então, em certo momento ali, começou, quando lançou o ChatGPT ali mais para o público, né, em torno de ali 2023, mais ou menos, comecei a trabalhar num projeto de chatbot ali, que conversava diretamente ali com clientes de uma certa empresa, e daí eu estava trabalhando para ele conseguir responder as perguntas para os clientes. Então, era relacionado a pagamentos, tudo, então tinha bastante informação sensível, né? E quando começa a trabalhar ali, eu estava fazendo todo o processo para ele conseguir responder, tirar a dúvida do cliente ali, sem necessariamente precisar de um atendente humano ali, dúvida simples. A gente começa a ver o quanto que é perigoso esse contato ali, dependendo do que é passado, né? Então, na época ainda eram modelos bem menos avançados do que a gente tem hoje em dia, e você conseguia ver que às vezes ele não conseguia interpretar uma ordem direta ali, você falava, não passe dados sensíveis, você vê que ele não entende isso muito bem, então não tem todo aquele raciocínio, daí você já começa a entender o risco que tem ali, que tem que ter muito mais cuidado e segurança quando você está lidando com isso, né? Cara, e o mais interessante, né, João, é que a galera, quando pensa em IA, já pensa logo em IA generativa, né? Então, falou IA, cara, hoje, DeepSeek, Mistral, Gemini, ChatGPT, cara, cada dia que passa surge uma nova e a gente está cada vez mais linkado a elas, né? Essa é a verdade. Contribui com algo, professor Silvio? Pois olha, professor, essa é uma situação que hoje nós começamos a ver assim, e as pessoas, às vezes, sem tomar muito cuidado, acabam expondo alguns dados sensíveis. Por exemplo, eu vou treinar IA com um cadastro de clientes. Puxa, você está colocando uma coisa para IA que não sabe como gerenciar esse tipo de dados e não tem acordo de confidencialidade, não tem nada. Como é que é? Não tem GDPR, não tem LGPD, não tem nada. Então, eu preciso tomar um cuidado com isso. A IA, ela é interessante para ajudar, sim, ela é interessante, mas eu tenho que tomar cuidado com as informações que eu coloco lá. Por acaso alguém já tentou colocar os seus, perguntar informações sobre uma determinada pessoa na IA? Rapaz, é melhor a gente não tocar nesse assunto, hein? Pois IA é, hoje, IA hoje, Silvio, está sendo treinada, cara. Tem empresas, exatamente, tem treinar. empresas que treinam a IA para poder o nome dela aparecer no seu site GPT, no seu Gemini e tal. Sabe o que Uhum. é isso? Professor Cláudio, me diz aí, você acha que a gente está mais avançando com IA ou a gente está se tornando cada vez mais vulnerável com IA? Me conta isso. Não, não, eu sempre olho do ponto de vista positivo, né? A gente tem avançado bastante com a questão da IA. Assim, como toda tecnologia, nós precisamos dominar essas tecnologias ao longo do tempo. Então, quando surge, né, surge algo assim bastante inovador que o pessoal acaba olhando assim e olha como se fosse algo milagroso, né? Que a IA vai resolver grandes problemas ali. E, na verdade, não é bem assim. Ela tem que ser treinada. Esse treinamento ele pode não ser preciso, né? Então, outra coisa que a gente tem que aprender, a gente não pode acreditar assim piamente no resultado que a IA te oferece, né? Então, assim, é toda uma questão
de se entender a tecnologia. Eu acho que às vezes o que acontece, se divulga, principalmente na mídia, tal, né, dentro do meio leigo, acaba se divulgando aquilo lá como algo milagroso e o pessoal vai lá, embarca e começa a achar que tá, né, que vai fazer ali coisas de outro mundo. Na verdade, não é assim, né? Tem todo um processo técnico. Eu fiz meu mestrado algum tempo atrás na área de inteligência artificial, quando se falava muito em redes neurais, redes bayesianas, sistemas tutores inteligentes, né? E daí ela avançou muito para as IAs generativas, né? Isso é um fato mesmo e abriu toda uma perspectiva, né, de popularização do uso do IA. Mas eu acho que assim é mais uma ferramenta que nós temos que aprender a dominar. Ao longo do tempo já passamos por várias fases da tecnologia que nós tivemos que aprender a dominar novas tecnologias e essa é mais uma delas. E aí, João, avança ou torna a gente mais vulnerável? Tu tá trabalhando com isso diariamente, me conta aí. Então, eu acho que é um pouquinho da mistura dos dois, na verdade, né? Porque ela avança, ela se torna uma ferramenta muito útil, a gente consegue fazer muita coisa com ela, e justamente por isso ela começa a ser usada mais, a gente começa a ter mais interesse em usar ali, e muitas vezes que a gente vai utilizando mais uma ferramenta, a gente vai aprendendo a usar. Mas é um grande público que está lidando ali, e muitas vezes não tem aquele treinamento, não tem aquela curva de aprendizado até usar. Então, a gente acaba ficando realmente um pouco mais vulnerável ali, a gente acaba lidando com muitas tecnologias novas, né? Tá avançando muito rápido, então aparece muita coisa nova que a gente não sabe se proteger 100%, mas já parece que é obrigado a usar, porque é a nova tendência, tudo. Então eu acho que é uma mistura um pouquinho dos dois ali. Cara, sabe o que é interessante? Você vai perceber que a gente fala muito de comportamento, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui para a galera que tá com a gente aqui no Meetup. Rapaziada, me diz aí no chat qual é a sua IA de estimação, hein? Porque a gente tem uma, nem vem com essa dizendo que não tem. A gente tem uma IA de estimação. Agora, qual é a de vocês aí, hein? Joga no chat, só para eu entender qual é a IA de estimação de vocês. A minha, a minha é a que eu pago. Só que eu não vou falar qual é, né? Porque senão as outras vão ficar com ciúmes da minha utilização. O chat GPT é o que chegou primeiro, né? O GPT chegou primeiro, o pessoal é meio que vai nessa levada aí, né? Pô, DeepSeek é o irmão mais novo que não consome memória. Pô, Rafael, essa história da China é um outro bate-papo, acho que vale até um meetup novo. Como a China tá movimentando a IA generativa no mundo hoje. Eu Pô, quero saber. olha o Ei, Lucas. professor, eu quero saber quem é que está usando a Candy. Ô, Silvio, olha o Lucas. Depende muito da demanda. Ele tá escolhendo IA pela demanda já, tá entendendo? É uma outra pegada, cara. É algo assim, além. Bom, gente, a gente está falando muito de comportamento, né? Falamos de tecnologia, de comportamento. Então, deixa eu jogar uma direta aqui. Hoje, quando a gente fala de ferramenta e quando a gente fala de IA generativa, já que a gente está tocando no assunto nessa vertente, a responsabilidade hoje está mais na ferramenta ou no usuário? Fala comigo aí, professor Silvio. Está mais na ferramenta ou no usuário? Não, a responsabilidade sempre é do usuário, né? A ferramenta é aquela coisa assim, ó. Vamos dizer que a ferramenta sempre é cinza. Se ela vai ser usada para o bem ou para o mal, depende muito do usuário. Mas a ferramenta tem se demonstrado que cada vez que nós precisamos fazer alguma determinada ação, nós precisamos explicar para ela corretamente o que a gente quer. Eu vou ter que escrever isso. Então, até citando um exemplo do que acontece hoje com a SAP, que é uma empresa alemã conhecida aí, né? Eles estão fazendo o uso de um assistente de IA para agilizar o processo de desenvolvimento de código. Mas, importante dizer, o desenvolvedor tem a responsabilidade de fazer todo o código, explicar tudo como precisa, e ele vai tomar as decisões inerentes ao cargo dele. A IA vai ser um serviço de apoio sempre. Colocar a responsabilidade na IA é muito perigoso, ela não está pronta para isso. E aí, professor Cláudio? Quem mais erra hoje? Quem mais erra hoje?
a gente está falando no nível, né? Aqui a gente troca uma ideia com a galera que está sabendo usar a IA, né? E esse pessoal que nunca usou e começa a pegar a IA e passa para um, sabe? Ah, calma aí, deixa eu fazer uma busca aqui. Vou pegar minha certidão de nascimento e jogar na IA para ver se funciona. O risco está onde? Está no usuário, está na IA que não explica isso para gente, não deixa explícito isso. Me fala aí, professor. Me conta A aí. responsabilidade, como o professor Silvio falou, é sempre do usuário, né? Ele vai ter que se cercar de cuidados antes de usar uma ferramenta, né? Eu acho que você tem que se informar sobre aquilo que você vai usar, né? Se possível, buscar tutoriais, informações sérias sobre a ferramenta e aí você começa a usar, né? Eu acho que a gente não pode ir pelo impulso, pela moda, né? E hoje, né, nós somos uma sociedade que gera um volume de dados absurdo. Então, os nossos dados estão circulando pela rede. Isso é inegável. O que nós temos que entender é aquilo que nós devemos, não aquilo que acaba sendo exposto de forma obrigatória, não tem como sair disso, mas também outras informações que você tem que ser cuidadoso. Então, se a gente faz uma pesquisa hoje numa IA para buscar alguns dados, você vai se assustar com aquilo que vai retornar mesmo, né? Porque é uma característica, a nossa sociedade é uma sociedade baseada hoje em dados, baseada em informação, né? Então, eu acho que a gente tem que ter. Só que tudo aquilo que você vai usar, você tem que conhecer. Aquilo que o pessoal costuma falar, né? Leia o manual, né? Começa pelo manual e não sai tentando usar sem pensar ou entender o que você está fazendo ali. Ah, rapaz. Quem lê o manual? João, tu lê manual? Geralmente não muito. Vou ser culpado disso. Cara, o que eu acho que é bem interessante, né? Que eu acho que é até importante, é que toda ferramenta ela tem um lado bom e um lado ruim. Só que a gente tende a ir para o lado nem bom nem ruim, o mais fácil, né? Já pararam para pensar? É tudo mais fácil, é meio clichê isso, mas né? É mais fácil. Ô, João, tu que está em atendimento com outras empresas, vive isso na prática, você tem alguma reclamação de usuário ou algum ponto para levantar de usuário falando de IA com relação à segurança e tal? Você escuta algum usuário falando de que está se sentindo inseguro com IA? Então, eu trabalho ali bastante com visão computacional na parte de engenharia, assim, né? Então, tem muitas imagens ali que os usuários mandam e a gente já ouviu algumas vezes ali eles perguntando se aquilo lá estava seguro, se aquilo lá era usado para a gente treinar, se, por exemplo, algum concorrente deles que está usando o mesmo software ia ter acesso àquilo. Então, é uma preocupação que cada vez mais as pessoas vêm tendo mesmo. Cara, e, ô Silvio, tu percebe isso em aula? Percebe? Vamos ser sinceros, eu não percebo a preocupação quando eu converso com os meus alunos e falo mais, alunos que eu estou dando aula de cybersecurity, eles não se preocupam com a IA. Tudo que eles pegam, eles jogam na IA. Essa é a verdade. Tem alguma Eu experiência, acho, Silvio? eu acho que hoje, né, tem acontecido muito isso. Poucos refletem sobre essa questão de jogar na IA. Né? Tem alguns alunos que talvez já estão buscando talvez uma área de segurança, que nem nós, assim, que vai mais para essa área, eles têm uma certa preocupação, né? Mas é um momento assim que, eu tenho um problema para resolver. Eu vou jogar na IA para tentar resolver. Vai dar certo. Né? Joga lá e vai, de alguma forma, eu vou conseguir resolver. Depois eu vou ver se tem questão de privacidade, de não sei o que, eu vou ver depois. Daí você coloca lá, deixe esse dado, como é que é, sob sigilo até o período de tal. Eu já vi alguns fazer isso, mas ele não entende sigilo. Tu está treinando uma IA, né? Não tem isso aí, né? Ela não tem consciência. Então é uma situação que nós podemos observar. E até aquela questão, né? Tem ferramentas hoje que nos auxiliam a desenvolver código, e eu acho isso muito salutar, para nós não precisarmos ficar tanto tempo refletindo sobre coisas que são recorrentes. Nós realmente pensarmos em desenvolvimento, então eu vou dedicar meu tempo para isso. Mas eu tenho que avaliar se aquele código lá é o modelo.
tem IA hoje que consegue ter um acerto, se eu fizer um prompt bem direitinho, de 90%, 95% na codificação. Quase um desenvolvedor sênior. Mas eu tenho que saber o que dizer para ela, né? Então, eu preciso refletir, né? Assim, jogar qualquer coisa lá? Não. Coloca umas informações, escreve direitinho para ela, explica o que tu quer, procura evitar colocar aqueles teus dados privados que tu tem lá, aquela base de dados. É uma situação bastante importante. E aí, professores, contribuem com algo? Cláudio, João? Sim, acho que. Oi, João, pode ir primeiro. Vontade. Então, ali no meu trabalho eu tenho usado bastante o Cloud Code, né, por incentivo da própria empresa ali, e a gente vê que realmente a capacidade dele auxiliar no trabalho do dia a dia ali, às vezes um trabalho que realmente ia ficar escrevendo um código que não necessariamente precisava muito pensar, assim, é mais uma tarefa executiva, né, ele é muito bom, mas é uma coisa que a gente percebe é que ele realmente foca em fazer aquela atividade ali que você comentou do jeito mais eficiente possível. Então, primeiro que a segurança ali não é o principal foco dele, geralmente. Então, muitas vezes ele vai escrever o código e mesmo que você coloque ali alguns comandos ali, não faça isso, aquilo, ele entende bem literalmente. Então, para você realmente conseguir pensar em todas as possibilidades de coisas que dá errado, é bem complicado. Então, tem que ter um cuidado muito grande e tem que ver bem aos poucos, sempre tem que ter um humano ali vendo cada passo que está sendo dado, verificando se aquilo lá faz sentido, está de acordo com o que tinha imaginado, principalmente quando se trata de segurança. Eu acho que isso é importante, essa questão da análise crítica nos resultados da IA. Eu acho que isso é fundamental, ou seja, você não pode acreditar naquilo que está sendo apresentado. Então, acho que você deve aprender a usar a ferramenta, né? Você deve usar a ferramenta como um aliado, né? Assim, a gente como docente, né, já vi várias situações que às vezes o aluno ele joga lá um problema e aceita aquilo lá, como se estivesse correto, né? Ele não critica, né? Então, o importante você deve criticar o resultado. Você tem que ter o conhecimento para analisar e usar aquilo lá como uma ferramenta de produtividade, não uma ferramenta para tomar decisões para você. Também já vi muita gente usando a IA como um tutor. Ele começa a desenvolver o programa e ele vai perguntando para a IA o que o programa está fazendo e a IA vai apresentando para ele, para que serve tal classe, tal método. Então, em vez de buscar o resultado pronto, ele busca construir algo junto com a IA. Foi uma coisa muito bacana que eu vivenciei isso dentro de sala de aula, né? O aluno usando um tutor a mais ali, além do tutor humano, estava lá usando o tutor de IA para aprender, não simplesmente para pegar um resultado e assumir que aquilo era verdadeiro. É tipo um passo a passo, né? Cara, se tu consegue trocar uma ideia com a IA de uma forma que ela te entenda e ela possa te responder para te ajudar, tudo funciona, né? Bom, eu acho que a maioria aqui já deve conhecer a Java University, mas os nossos alunos, eles são diferentes, sabe? Os nossos alunos têm uma pegada diferente. Não deixa de ser aluno, né? De vez em quando aparece um... Se quiser deixar ainda mais completo, me dê mais informações no final da frase lá, e aí são chamadas atenção, chamada atenção, a gente tem que trocar uma ideia, tem que falar que isso não pode acontecer, porque aluno é aluno, né? E quando eu falo nossos alunos, falo daqui e de qualquer outra instituição. Mas, cara, eu vou levantar um ponto aqui, que é o seguinte. Pô, professor, a gente está falando muito da IA, está falando muito do que acontece no cotidiano, mas o que eu não devo fazer, né? O que eu não devo fazer? Pô, o que eu não devo colocar na IA? A verdade, o que você não deve colocar na IA é o que você, primeiro, não entregaria para alguém que você não conhece. Então, eu vou começar aqui levantando o debate, dizendo o seguinte, cara, IA não é lugar de informação sensível. IA não é lugar de documentação, IA não é lugar de expor as suas convivências. Mas eu queria mandar uma mensagem, vou pegar o e-mail, copiar tudo. Isso é perigoso. Entendam que a IA, eu vou deixar o João explicar um pouquinho de como funciona uma IA generativa, né, nesse contexto de machine learning e tal, mas entenda que a IA ela só pega o que a gente impõe e depois replica isso. Tá? Então, se eu consigo colocar muita informação minha na IA,
O Silvio, lá na casa dele, vai pegar a minha informação, pô. Porque vai fazer uma busca simples, sacou? E a gente está lidando com ferramentas de IA que vocês estão fazendo uso de forma gratuita. Bom, não existe nada de graça, não existe almoço grátis. Então, você vai ter que devolver alguma coisa. E geralmente o que você devolve? Seus dados. Só que a gente está perdendo meio que o tino nisso aí, que a gente está entregando tudo, não só os dados, né? Os dados, a vida. Tem gente usando IA para poder bater papo, como se fosse um amigo mesmo, né? Eu acho legal você, uma vez ou outra, fazer isso. Agora, você viver com um amigo IA não é legal. Fala comigo aí, João. Dá um parecer com relação a isso. O que essa garotada não pode fazer quando usa IA e como é que essa IA funciona? Eu acho que a tua descrição foi muito boa, assim. Primeiro, veja, eu passaria isso para alguém que eu nem conheço, né? Porque a IA ali, além de você realmente não conhecer, não saber exatamente como que aquele dado vai ser processado ali, ela não tem consciência, então ela não sabe se aquilo lá é certo ou errado de distribuir. Então, a partir do momento que ela tem aquela informação ali, se ela parecer útil para um outro usuário, ou a pessoa, ou parecer útil naquela situação ali, mesmo que não seja, às vezes pode interpretar errado ali, ela vai passar, então, essas informações. E, além disso, eu gosto de pensar, na verdade, como se eu vou conversar ali com a IA, vou mandar o meu prompt, a descrição do problema, e vou deixar ela ter acesso a exatamente as únicas coisas que ela precisa para resolver aquele problema. Então, por exemplo, eu não vou colocar toda a minha pasta ali e falar, ó, tá aí o arquivo, procura tudo, que ali começa a surgir mais problemas. Então, sempre ter controle do que você está passando para ela ali, saber exatamente o que assim você já consegue evitar bastante problema, né? E aí, professores? Professor Silvio, professor Cláudio, experiência com relação a isso? Pois é, professor, olha, colocar esses dados assim, né? Então, imagina se eu usasse uma IA para ela começar a decidir sozinho, por exemplo, um diagnóstico médico, uma decisão jurídica, há uma avaliação de algum aluno aí sem uma revisão. Cara, É, ó, se fosse para corrigir as atividades, eu não ligo, não. Eu ficaria até feliz. Pode continuar, mestre, desculpa. não, mas é aquela coisa assim, a gente tem que seguir aquela regra de que a IA vai sugerir e eu vou decidir, né? Então, é, imagina assim, ó, hoje existem os comitês de ética em pesquisa. Então, eu faço parte de um comitê de ética. Aí eu tenho que, vai ser feita uma pesquisa sobre uma área da saúde sobre um determinado tópico. E eu começo a colocar aqueles dados dos participantes, um resultado que não foi anonimizado, uma informação de uma pesquisa que não foi aprovada ainda. Então eu tenho que tomar cuidado. Se eu quero trabalhar com a IA e eu preciso usar o apoio dela, eu tenho que transformar os dados em anônimos. Imagina eu pegar e colocar o nome agora, Rodrigo Moreira fez a prova, aqui está o trabalho dele, né? E esses dados ficaram todos lá. Então eu tenho que fazer, eu consigo usar uma simulação, né? Então eu não posso colocar um sistema real em produção numa IA, e até como foi falado aí, gratuita, né, Rodrigo? Não tem merenda grátis. Alguma coisa ela precisa ter em troca. Ela foi treinada, mas ela vai divulgar esse dado de alguma forma. E até aquela coisa, ninguém leu o termo de adesão, né, o contrato. Daí ela diz que ela pode fazer isso e algumas coisas mais. Então eu sempre tenho que usar um dado fictício, alguma situação, né? Então nós precisamos de forma adequada treinar. Até o Conselho de Contabilidade aqui do Rio Grande do Sul, eles fizeram um simulado. Eles rodaram um processo inteiro de contabilidade dentro de uma IA. E a primeira coisa que eles falaram foi essa questão dos dados, da privacidade dos dados, né? E depois eles tiveram que fazer, depois de 15 etapas de retreinamento, para eles conseguirem ter um resultado adequado. Como é que é fechar o tal do balanço lá, né? Esse mundo de contabilidade é uma coisa danada, né? Mas então eu preciso testar, né?
de repente o pessoal começar a refletir de uma forma assim: será que isso que eu estou colocando ali na IA, eu mandaria isso por um e-mail público para todo mundo na internet? Se eu pensar que Ou não, eu, complicado, eu- né, Silvio? se eu pensar que não, ó, não manda isso aí para IA, que vai dar problema. O pessoal ainda trata a IA como um bloco de notas, né, cara? Pô, calma aí. É. Deixa eu fazer minha anotação aqui. Cara, é surreal. Ó, eu tenho alguns exemplos, né, de, de, de recursos, de formas que utilizaram IA de forma incorreta. Vou dar um exemplo. Estava fazendo um projetinho para entregar numa instituição e o rapaz precisava apenas testar, beleza? Era só ele testar. Então, o que ele fez, cara? Ele pegou o código que estava no GitHub, fez download, jogou na IA e falou que testou. Entendeu? Eu confiei no teste. Eu vou desconfiar? Não vou, pô. O cara é da empresa. Eu sou um agregado à empresa. O cara é da empresa. Fez tudo isso. Eu vou desconfiar? Não vou. Eu fui subi, upei. Legal. O que aconteceu? Tudo errado, pô. Nada foi. Tudo com roteamento errado, sabe? E olha o transtorno que isso causa. Aí eu troquei ideia com ele, falei, pô, cara, mas tu não... Ele, não, professor, eu joguei na IA e ela me deu rapidinho o que tinha de erro, eu fui lá e consertei. Falei, tá, e tu testou? Então, a IA testou. Eu falei, a IA testou, então tá certo, então tá bom pra caramba. Aí tá legal. E aí, professor Cláudio, alguma experiência com relação a isso? Não, acho que o fundamental primeiro, você expor o dado que você exporia normalmente em público. Essa é a primeira regra, né? Se eu não colocar, se eu não postasse isso aí para todo mundo em algum local e tal, não é na IA que eu vou postar, né? Então, acho que você tem que ter essa regulação. A segunda, quando for trabalhar, for gerar alguns dados de treinamento, o professor Silvio falou, trazer dados anônimos, né? Tornar aquele dado anônimo para que você não esteja expondo a um determinado grupo de pessoas, né, dentro do ambiente da IA. Então, acho que esses são pontos aí que eu acho que são importantes a gente ter esse entendimento, né? Eu acho que toda tecnologia, ela precisa ser estudada, entendida, e aí você faz a melhor aplicação dela, né? Eu vi ali no chat, o Ítalo colocou um termo ali, zumbificação do usuário. Esse realmente é o grande risco que eu vejo, né? Você gerar uma, uma população, um pessoal que seja totalmente dependente da IA, que não saiba como as coisas acontecem, que acreditam naquilo que ele tá jogando lá, a IA está respondendo, ele está assumindo que o lá é verdadeiro. Esse acho que é o grande risco, né? E a gente deve buscar a IA no sentido do quê? De uma ferramenta de trabalho, algo que vai melhorar a minha produtividade como profissional, algo que vai me trazer mais conhecimentos como estudante e algo que também vai agregar algo a mais na minha vida. Se eu preciso, em algum momento, preciso, né, buscar alguma informação sobre algum local ou alguma situação que a pessoa está passando, talvez ali seja um primeiro momento que ele pode estar usando ali como para ajudar. Mas, né, naquilo que eu volto um pouquinho atrás, sempre criticar. Pega o resultado, critica. Né? Isso é importante. Ó, vou levantar um debate agora, que é um pouco polêmico, mas eu queria mesmo ouvir vocês com relação a isso. Agora, a percepção de vocês. A gente falou muito da garotada, né, do pessoal que não tem conhecimento e tal. Agora vamos trazer para o ambiente corporativo. De coração, assim, eu vou dar minha opinião depois. Vocês acham que as empresas estão investindo corretamente no treinamento de material humano, em equipamentos para poder manter a segurança dessas IAs? João, tu que está vivendo isso dia a dia aí, você acha que há esse cuidado? Então, eu acho que depende muito da empresa, vai obviamente de empresa para empresa ali, né? Onde eu trabalho, para você ter uma ideia, eles estão incentivando bastante o uso ali de Cloud Code e basicamente parou as atividades ali da empresa por 2 semanas para ter todo um treinamento sobre isso, sabe?
E isso é uma coisa que eu não vejo acontecendo em muitos locais, por exemplo. Então, eu sei que muitos locais vão só em falar, ó, agora tem IA ali, a gente quer que vocês sejam um pouco mais produtivos, tudo. Eu conheço colegas ali que a empresa basicamente deu uma ordem ali de que em maio todo o código tem que estar sendo escrito 100% em IA. Então, imagina ali como é isso sem um treinamento, né? Então, pode acontecer muito problema ali. E, assim, a gente vê atualizações constantes. Então, é importante não só ter esse treinamento inicial ali, mas realmente ter um mecanismo de sempre ir atualizando e vendo as formas de manter isso dentro de uma certa segurança. Que conforme vai crescendo ali o uso, vai surgindo também mais ferramentas para a gente se proteger, mas a gente tem que estar ciente delas, né? E muitas vezes acaba só buscando produtividade ao invés de produtividade com qualidade. Perfeitamente, João. Perfeitamente. E no meio acadêmico, professores, vocês acham que há essa tensão? Acho que sim. A gente tem que separar que assim, você tem empresas e empresas, tem instituições e instituições, né? Hoje, eu entendo que é aquele momento de deslumbramento com uma nova tecnologia, né? Então, muitos estão correndo atrás dessa questão da IA como marketing. Então, assim, estamos usando IA para tudo, né? Ou temos que migrar tudo para, né, todo o código lá da empresa para IA. Isso realmente tem empresa que tá indo para esse caminho. Às vezes você pega lá uma fórmula, esses dias mesmo, eu peguei uma embalagem lá, não sei que produto que era lá, tinha lá produzido com auxílio de IA. Pô, né, você fica pensando, o que tem a ver a IA com aquilo lá que estava sendo produzido? Mas tudo bem. Então você tem aquele momento de deslumbramento. E aí, o segundo, vem a maturidade. Eu acho que já tem muitas instituições usando a IA com maturidade, né? Ou seja, treinando o pessoal antes de usar, sabendo da importância da atualização tecnológica, né? A gente está dentro da área de TI, então, como toda tecnologia, a IA vai exigir uma atualização tecnológica constante, treinamentos, né? E isso é fundamental. Então, assim, eu acho que depende muito do lugar, é muito aberto, não dá para você, né, para a gente falar em que estágio que está, depende, cada empresa está num estágio diferente, cada instituição está num estágio diferente. Eu, né, falei, dentro da minha experiência acadêmica, eu estou vendo com algo bastante positivo. Há os riscos, mas algo que está sendo positivo, a gente está se tendo, né, uma parte ali, principalmente de gestores, de fazer esse uso de forma consciente, preparar o pessoal para usar e fazer isso de forma consciente. Eu acho que tem, né, tá um viés interessante aí que está, pelo menos é o que eu vivenciei aqui por perto. E aí, mestre Tem, Silvio? pois é, professor Cláudio, mas sabe que eu até eu andava fazendo algumas pesquisas sobre isso e vendo a estratégia das empresas e eu, assim, das que eu consultei, aí uns 60% mais ou menos, elas priorizaram o uso da IA mesmo com algum risco conhecido. E eles, daí perguntando sobre a questão de segurança, de governança, eles disseram assim, que isso aí está ficando para depois. Da ideia de primeiro implementar e depois a gente vê o que acontece. É uma situação que eu observei assim, né? Então, é, é, de estar sendo usado a IA hoje assim com muito acima da capacidade de proteção. E daí o dado que eu obtive assim é que a IA virou o próprio risco, né? É porque, assim, a grande pegada, Silvio, é que para eu me defender, eu tenho que sofrer o ataque, né? Então, Uhum, com a IA, eu tenho uma velocidade muito rápida para esse ataque acontecer. E tem muita gente desocupada no mundo, fazendo né? vírus, criando. fazendo Imagina, coisas maliciosas. Porra, professor, imagina, eu vou automatizar um ataque com IA. mas acontece. Muito, acontece muito, acontece muito. Tanto que um dado, assim, para a gente levar e depois, se vocês quiserem pesquisar, quem está assistindo é legal. Sabe quem mais gasta com segurança em IA hoje? Quem mais gasta? Porra, quem mais gasta com segurança em IA são os bancos e as fintechs, cara. Tem noção disso? Por que será? Por que será?
os hackers estão cada vez mais criativos, né? Eles estão muito mais criativos do que antigamente. E olha que eles já eram criativos. E a maioria dos problemas que acontecem são por vulnerabilidades simples, cara. Ó, pensa assim, em cybersecurity, a gente ensina que cibersegurança é uma cebola, né? Então eu vou protegendo de fora para dentro o máximo que eu puder. VPN, firewall, antivírus, tudo que eu puder fazer ali para manter minha máquina minimamente segura, eu faço. Então, em cybersecurity eu tenho isso. Agora tu pensa isso da forma de IA, a forma IA de pensar, né? Dá para uma IA, olha só, todas as formas de defesa são essas. Eu quero que você burle isso aí e acesse dessa mesma forma. Sabe? É uma base de dados gigante, cara. É algo muito, muito surreal. A gente tem uma falsa ilusão que quem mais investe em IA são os maiores players, né? Ah, o Google, Microsoft, Amazon, Meta, Apple. Tá, eles são os que mais investem em IA. Mas eles investem em IA na questão de evoluir essa proposta de IA que a gente tem hoje. Quem gasta muito, ou seja, quem gasta muito com segurança é quem precisa se defender disso, sabe? Então tu pensa, o estrago que uma automação com IA pode fazer num banco, um estrago que uma automação com IA pode fazer, sei lá, num ataque a uma instituição de saúde, um hospital, por exemplo. É muito louco isso, né, cara? Muito louco. A gente é chegando perto do fim aí, para a gente dar um tempo para eles terem, caso tenham dúvida, eles tratarem. Eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem para a galera ou um alerta de como o mercado espera eles, né? Olha só, como é que o que o mercado espera de um profissional hoje, da nossa área, na área de engenharia de software, que precisa usar IA. O que ele espera efetivamente? Eu vou deixar o João para o final, porque ele está vivendo isso na prática, né? Está usando as ferramentas. Então vamos deixar o João para o final. Professor Cláudio, o que o senhor tem para dizer aí? O profissional ele tem que estar preparado para usar as ferramentas. Eu acho que isso é uma tecnologia, né? Não é algo mágico que existe, né? A IA não é algo mágico, é uma tecnologia que está lá para ser empregada, para nos ajudar no dia a dia. Assim como muitas tecnologias foram criadas ao longo do tempo, essa é mais uma dessas. Então, primeiro, ele tem que estar preparado, tem que se preparar para usar isso daí, né? Para quem está na área de TI, a gente já sabe, tem que estudar e se atualizar constantemente. Não é fazer uma faculdade, não é simplesmente. Esse é o ponto de partida. Eu gosto de falar que a faculdade te ensina a caminhar. E aí, dali para frente, você tem que aprender a correr, né? Então, é a vida inteira se estudando, se capacitando para trabalhar adequadamente com essas tecnologias. Além disso, o profissional tem que ter poder analítico. Ele tem que analisar aquilo que ele está recebendo, seja do IA, seja de um outro colega que está desenvolvendo um projeto em conjunto. Ele tem que ter esse poder, essa capacidade de analisar, entender o que está acontecendo e criticar para melhorar, né? A crítica aqui é no sentido de como evoluir isso aí, como melhorar aquele ponto. Então, eu acho que o profissional de hoje ele tem que estar preparado para isso. Isso é fundamental. Cada vez mais as nossas IAs vão ser, entre aspas, mais inteligentes, né? Isso é fato, né? Conforme elas vão, né? A nossa sociedade vai produzindo mais dados, vão gerando mais informações, as IAs vão aprendendo mais também, né? Novas técnicas de treinamento, e então tem que se atualizar em relação às tecnologias, isso é fundamental. Mestre Silvio? Pois é, olha só, e eu acho que é exatamente nessa, eu penso que é realmente nessa pegada, né? Então, o engenheiro de software hoje, ele precisa ser um pensador estratégico e também um usuário avançado de IA, né? Então, porque hoje a IA está no core de muita empresa. Tudo está tendo alguma parte automatizada. Então eu preciso aquela coisa assim, ó, eu não vou mais codar tudo, mas eu vou resolver um problema com tecnologia. Então eu preciso estar sempre me atualizando, saber
Tá falando muito da IA. Bloquearam o professor Silvio só porque ele está falando da IA. Possivelmente foi alguém. Com certeza, né? Deixa eu dar uma olhada nessa lista aqui de alunos que estão aqui do lado. Deixa eu ver. Ítalo, Rafael. A Karina tá aqui. Foi a Karina. Com certeza foi a Karina. Pô, Karina, tem como tu liberar o Silvio para ele poder continuar no evento aqui, por favor? Tem como? Calma aí. A Vitória tá na sala? Ah, não. Então, deve ter sido as duas, tá? Deve ter sido as duas. Já vou avisando. Obrigado, Karina, por liberar, tá? Obrigadão. Valeu. Ah, tu vê, né? Silvio, Karina e Vitória, cara. Elas têm que parar com essa Pois é. mania, cara. Não, pode deixar que eu vou me lembrar desses nomezinhos. Vou me lembrar desses nomezinhos. Brincadeira. Mas olha, professor, até aquela coisa assim, ó. Nós passamos já por algumas revoluções aí e muitas ferramentas sumiram. Tivemos que começar a aprender tudo do zero. Como é que é? Pascal, Delphi, Clipper, essas coisas todas aí, e tivemos que modificar, e eu acho que a tendência é essa. A IA veio para nos ajudar, só que nós temos que ser espertos, né, professor Rodrigo? Temos que ser espertos em saber utilizar essas ferramentas, entender o que eu posso extrair dela e fazer o meu melhor. Ser como é que é, um cara estratégico. Eu vou parar de falar antes que as meninas lá me cortem de novo lá, professor. Não pode criticar a IA, não, que elas não gostam. Tem que tomar É, cuidado. Você começou a criticar um pouquinho o uso de uma IA de forma inerente ao que elas estavam falando, derrubou o hum, senhor. Por pois favor, é. meninas, eu estou falando aqui, não me cortem não, hein? João, Não, mas tá eu contigo. vou ensinar elas assim. O pessoal que está afim aí pode usar Candy para simular aí tentativas de namoro, para ela ajudar como é que a gente faz as Ah, novas estratégias aí. entendi. Tá contigo, mestre João. Muito obrigado, professor Silvio. Então, eu acho que o primeiro de tudo é a gente entender que isso faz parte, né? Agora faz parte do mercado ali, então é importante você aprender e sempre estar buscando melhorar nessa parte. Só que, assim, eu acho que a velocidade com que é lançado novas tecnologias, novas IAs, acaba, às vezes, a gente pode ficar um pouquinho vislumbrado de sempre querer usar aquela última, a mais nova novidade, e é interessante a gente sempre parar um pouquinho para aprender. Talvez, você pode estar ali usando uma tecnologia que está uma semana atrasada, mas se você está entendendo bem ela, está mais acostumado com ela, vai gerar resultados melhores, né? E uma habilidade que cada vez vai ser mais necessário ali, desde quando você começa, é aprender a descrever o problema que você quer resolver, porque agora, basicamente, ali você vai estar trabalhando muito passando instruções. Então, saber realmente descrever bem, pensar nos casos isolados ali, cenários diferentes daquela situação, ajuda muito a ter mais produtividade com isso, né? E assim, não é uma pegada muito frenética, né, João? Não é algo muito complexo. É mais uma análise estratégica e apoio à tomada de decisão, né? Quando a gente usa a IA corretamente, tudo flui bonito, né? Flui muito bem. Bom, é, enquanto vocês estavam falando, eu tenho uma mania de criar estrutura de tópicos, não tem jeito. Então, eu não sei se isso é da minha época de programação, de quando eu desenvolvia, que tudo eu anotava. Na minha época se escrevia, sabe, ô João? Não sei se tu sabe, mas na minha época a gente escrevia, não tinha tudo no PC, não, sabe? Eu aprendi a programar Clipper, sacou? Então, a gente escrevia no caderno e depois a gente codava. E codava sempre não, era só quando tinha laboratório. Enfim, é uma outra geração. O professor Cláudio e o professor Silvio estão entendendo o que eu estou falando. Então, assim, Professor Rodrigo, mas eu não pode esquecer assim, eu experimentei cartão perfurado. Aí eu entregava eita, num dia o cartão perfurado, na outro dia de manhã eu pegava a resposta. eita, não, aí pegou pesado. Aí não. O meu foi o disquete, já estava em disquete, agora cartão perfurado? Pô, aí não, aí. O único cartão perfurado que eu tinha é de bater o ponto. Tinha que botar o ponto e bater, aí tinha. O João não sabe nem do que a gente está falando, Silvio. Daqui a pouco ele vai entrar no Google e falar assim: História da Informática, para poder saber o que é. Vou pesquisar um pouquinho. A única experiência que eu tive é a primeira matéria que eu tive em C, que foi no papel. O resto, tudo computador mesmo. Pô, então, eu tive C também, né? Eu tive C. Mas C Sharp não era o que é hoje, sabe?
Eu tive, por exemplo, quando eu programei HTML, CSS, JavaScript, aí vem as coisas legais que vinham. Vinha lá, eu programei um pouco ainda, né, de embarcado, como é que era, ô Silvio? Era Delphi, sabe? Olha só quantas linguagens legais. E aí agora tu vê HTML5, tu joga um comando, pega tudo. Ou então tu vai na IA e joga... Ai, Jesus. É muito legal isso. Eu virei um, como é que é? Historiador, não. Quando faz parte, é um teórico. Teórico, cara, assembly, Silvio. Não, aí não, Aham, aí eu tô, não, aí eu tô não. com Não, não, saudade não, aí das. não. Tu sabe que esse semestre eu dei aula de assembly. Olha isso, cara. Que legal, cara. Que bacana. Tá voltando, né, cara? Tá tendo curso de COBOL, pô. COBOL voltando. Delphi voltando. A gente não entende, cara. Juro que eu não entendo. Mestre Cláudio, com o senhor, a primeira linguagem qual foi que te apaixonou, assim? A primeira linguagem que eu aprendi foi no TK-85 Basic, tá? Garoto, aí Mas sim. depois eu aprendi, vamos falar, quando eu fui para a faculdade, aprendi a programar mesmo, comecei com Pascal, cheguei a usar o COBOL Pascalzinho. também. Pascalzinho, né? Que tinha que o emulador do É, Pascal. Pascalzinho, nossa. Tu não sabe o que é isso, João? Você não sabe o que é esperar rodar a aplicação, sabe? Não sabe, não sabe. também Pô, usei cartão perfurado em COBOL também. meu Deus, cara. Que honra, cara, que honra. Cartão Então, perfurado não peguei, não. É muito tempo, muito equipamento tempo. Unisys. Nossa! Esse Bom, mesmo. Você vê, ó, como eu falei, eu gosto de anotar, né? Então, antes E já agradecendo, né, o Cláudio, ao Silvio. Professores, muito obrigado. Foi uma honra tê-los aqui, né? Estar com a gente nesse bate-papo. É uma conversa muito prática, divertida, né? Mas necessária, algo que às vezes é chato. E dessas anotações, eu peguei as falas de vocês, né? Então, só para começar, a gente bateu um pouco o papo, né? Acompanhando a didática que nós levamos aqui durante o nosso encontro. Se tem uma coisa que fica aqui desse encontro é que IA não é sobre tecnologia, né? É sobre responsabilidade. O que a gente faz com os dados, como a gente usa as ferramentas, isso vai definir o nosso nível de risco. Então, se eu uso mal a ferramenta, se eu não cuido dos meus dados, obviamente eu estou em risco, né? E o que a gente tem que fazer é bem simples, né? Pensar em tudo antes de compartilhar, questionar o que você está usando. Se você não sabe o que está usando, é melhor você não usar. E se usa tecnologia, é para usar com consciência, né? Não é para você simplesmente jogar isso para todo mundo. Então, galera, eu agradeço demais a presença de todos vocês, agradeço a presença dos professores. Vai ter um slide agora que vai ser passado aí. Paola, eu vou compartilhar aqui. Deixa eu compartilhar. Que é um slide. Deixa eu compartilhar rapidinho. Joga o teu computador para cá. O teu computador, olha, eu estou falando de tanta coisa antiga que agora eu comecei a pensar no computador ao invés de falar smartphone. Joga o teu smartphone para cá. Esse QR Code, ele vai te jogar numa página. Se vocês conhecem alguém que queira, né, fazer uma universidade internacional de forma gratuita, manda esse link, manda esse QR Code para o teu colega. É uma universidade, a Harvard University é uma universidade diferente, é uma universidade que tem sede nos Estados Unidos, mas está em toda a Latam, está em toda a América Latina, né? Está só evoluindo, cada dia que passa ela evolui mais. Os nossos professores e os profissionais da Jalasoft, que é uma parceira da Java University, estão aqui, né? Somos nós. Então você viu que bagagem não falta, como eu falei, quase 100 anos de experiência. Tem noção? Idade eu não vou nem falar, não, porque melhor não falar. O único que balanceia aqui a idade é o João, que leva a nossa média para baixo. Tirando o João, a universidade é uma universidade bem diferente, é uma universidade com uma pegada jovem. A ideia da universidade é preparar a juventude para esses desafios de tecnologia, voltados para a tecnologia. É uma universidade que eu leciono e, assim, que eu gosto de lecionar. Os alunos, tem aluno aqui na sala que são meus alunos, ou foram meus alunos, sabem do que eu estou falando. Eu gosto de lecionar na Harvard University, mais pela pegada inovadora dela,
né? E caso tenha alguém que está aqui na nossa chamada que queira se inscrever no processo seletivo, ele está aberto. Caso não tenha, cara, compartilha isso aí no LinkedIn, chama a galera, divulga para a maior quantidade de pessoas que puder, porque é uma oportunidade que, às vezes, alguém que está próximo a você precisa e quer, só que não tem, né, como bancar, e a Hala está aí para subsidiar isso, os parceiros da Hala para subsidiar isso, tá? Então, assim, o que fica aqui para a gente, né, é que, assim, conhecimento nunca é demais. E, pô, vocês tiveram a honra, eu tive a honra, né, de estar com esses monstros aí da tecnologia, e tive o prazer de compartilhar algumas ideias com eles. Eu acho que o nosso papo, se a gente não cortasse, iria até meia-noite, tranquilamente, porque assunto não falta pra gente aqui. Eu acho que o único que ia ficar um pouco deslocado ia ser o João, hein? O João ia querer. Ai, caraca, posso sair? Muito novinho, João, muito novinho, João. Mas, gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Foi muito bom estar aqui com vocês. Sempre que eu puder, né, e a Hala precisar, eu vou estar disponível para a gente trocar ideia. E, independente de Hala University ou qualquer outra instituição, podem ir lá no nosso LinkedIn, pode buscar a gente no LinkedIn. A gente vai dar uma atenção extra a vocês, caso necessite. Beleza? Tu viu, né, Karina? Agora tu não vai levar isso para a sala, não, hein? Deixa aqui, senão eu vou mandar. Vou falar uma coisa aqui. Vou falar uma coisa aqui do grupo da Karina, tá? Silvio, se preparem. Quando você for pegar as turmas, Cláudio, o João, se encontrar o grupo da Karina, eles têm um grito de guerra. Você tem noção disso, cara? Que é para dar um. É isso. Gente, vocês querem falar alguma coisa? Os professores querem se despedir? Fiquem à vontade. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Acho que uma conversa aí bem bacana mesmo, né? Bem descontraída, tá? Também, né? Eu estou há pouco tempo na Hala Universo, mas também tenho gostado bastante da experiência aí com as turmas, né, que eu tenho trabalhado, né? E o grupo de professores aí também é fantástico, é diferenciado, né? Então, tem sido uma ótima experiência. Agradeço aí a todos que participaram, tá? Obrigado, Rodrigo, de novo pelo convite. Tamo junto, Obrigado pelo convite. João, obrigado, Rodrigo, obrigado pelo convite. Também dizer que foi um prazer aí conversar com a galera aí e conhecer já conhecer alguns aí, né, Rodrigo? Porque que a gente já precisa saber aí preciso conhecer esse grito de guerra agora. Eu fiquei curioso aí. Vou botar na IA para saber se tá lá esse grito de guerra. Mas eu quero agradecer, dizer que foi um prazer e a gente está sempre à disposição porque trocar conhecimento, né, é o mais importante de tudo. A gente sempre aprende algo diferente, né, com esse tipo de situação. Ó, vou para encerrar, só vou fazer um comentário. Vocês viram que o professor gosta de falar, né? Todos os professores falaram, o João falou obrigado. Pô, cara, é muito diferenciado, cara. É um desenvolvedor, né? Não tem jeito. Gente, acostumado fiquem na a paz. Ótimo dia. Muito obrigado, João. Muito obrigado, Cláudio, mais uma vez. Silvio, muito obrigado mesmo. Até a próxima e vamos que vamos. Grande abraço, gente. Valeu, alunos. Valeu, gente. Tchau, tchau.